Já que vocês estão de pé, vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 2. Glória a Deus. Capítulo de número 2, nós vamos ler versículo 1 ao 5. Mas nós vamos falar até o 12, tá bom? Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Amém, graças a Deus. Diz assim o texto: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Repita assim: estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos. Repita comigo: e foram também convidados. Jesus e seus discípulos. Para as bodas. Agora tá bom. E faltando um vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez diante da tua presença, diante da tua igreja, Senhor, temos a responsabilidade de transmitir a tua palavra. Senhor, usa esse humilde servo por mais uma vez, Senhor, para que eu possa ser um canal de bênção, um manancial de águas vivas, para que essa palavra, Senhor, encontre guarida em cada coração, traga os resultados esperados, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. É o que nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, poder tomar assento. Então esse texto é um texto muito conhecido, pois fala do primeiro milagre de Jesus no início do seu ministério. E esse texto ele nos chama a atenção para algumas verdades reveladas aqui, que a gente precisa aprender para aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, embora o texto fala de um casamento, a gente não vai se ater à questão do casamento, a gente vai se ater ao versículo de número 5, que é o tema da minha mensagem hoje. Nós vamos, a partir do versículo 5, nós vamos então discorrer acerca desse texto que vai do versículo 1 ao versículo 12. Então eu vou ler aqui de novo o versículo de número 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então o tema da mensagem de hoje, para quem estava na escola bíblica, que já sabe, mas quem está aqui só à noite não sabia, o tema dessa mensagem de hoje é o grande mandamento de Maria. Pode repetir comigo? O grande mandamento de Maria. Normalmente nós estamos acostumados a se dizer que a gente tem que seguir os mandamentos de Jesus, não é? Mas hoje eu vou falar aqui do grande mandamento de Maria. Mas para eu falar do mandamento de Maria, nós precisamos primeiro saber quem foi Maria, né? Pô, todo mundo sabe. Quem foi Maria? Jesus. Olha aí, está vendo? É um coral, né? Maria foi mãe de Jesus. Maria foi agraciada. A Bíblia diz lá em Lucas que quando o anjo se apresenta a ela e diz: olha, tu és agraciada, bem-aventurada, és coisa das mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Do teu ventre virá aquele que será o Salvador do mundo. Ou seja, Maria era mãe de Jesus. E Maria entendeu, você vai perceber no próprio texto em Lucas, quando fala da revelação do nascimento de Jesus, depois que ela recebe a mensagem do anjo, até mesmo falando também do nascimento de João Batista, ela no versículo 38, ela diz o seguinte: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor,
assim em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então a gente entende aqui, pela palavra de Deus, Maria era mãe do Jesus homem, mas Maria nunca foi e nem será a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. A Bíblia diz que Ele é eterno. Eu até falei uma vez aqui, o pessoal ficou assustado quando eu falei assim: Deus não existe. Assim, ficou assim, igual vocês estão aqui. Alguns estavam aqui e não ficaram tão assustados. Diga para quem está ao lado: Deus não existe. Pode dizer, pode ser. Pode ser que a autoridade fala: Deus não existe. Fala o pastor Daniel, não enlouqueci. Deus não existe, sabe por quê? O que existe foi criado um dia. Um dia ele não existia e passou a existir. Deus não existe, Ele é. Diga agora a frase completa para quem está lá fora: Deus não existe. Ele é. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele tem a chave da morte e da vida, tem a chave do inferno. Ele abre porta onde ninguém fecha, fecha a porta que ninguém abre. Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a porta das ovelhas, Ele é o salvador do mundo, Ele é o eu sou. Eu disse em outro momento também aqui na igreja, eu vou repetir, como se conjuga o verbo ser? Eu sou, vamos aqui para o beabá agora, né? Eu sou, tu és, Ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Então, eu sou. Né? Eu sou o que? Presente do indicativo. Né? Mas existe o pretérito. Ele foi. Né? Existe o futuro. Ele será. Mas aí quando a Bíblia diz, ela não diz que Jesus foi. E nem diz que Jesus será. Ele diz que eu sou mesmo ontem, no passado, contrariando a portuguesa, porque no passado eu era. Eu sou mesmo ontem, no passado, eu sou mesmo hoje, no presente, e eu não serei o mesmo futuro. Eu sou no futuro, ou seja, Deus está no passado, no presente, no futuro, porque Ele é atemporal. Então Deus não existe, Ele é. Então Maria não pode ser mãe de Deus, mas ela é uma pessoa honrada, porque ela foi escolhida dentre tantas jovens para ser a mãe de Jesus, o Salvador do mundo. Imagine a honra que foi carregar o Filho de Deus no ventre. Né? Quando uma mulher engravida de um ser natural, ela já fica feliz, né? Ela vai acompanhando a gravidez ali. Então ser mãe já é uma alegria. Agora imagine ser mãe do Salvador do mundo. Mas ela, mesmo sendo mãe do Salvador do mundo, ela disse: olha, eis aqui tua serva. E a gente então chega nesse texto muito interessante, que conta a narrativa de um fato, de uma festa de casamento, onde Jesus é convidado para estar ali. A gente aprende uma coisa muito interessante, né? Jesus tinha muitos compromissos, sim ou não? O ministério de Jesus era um ministério pujante, sim ou não? Só que Jesus tinha tempo social também. Jesus foi convidado para uma festa e ele foi. Sabe por quê? Jesus nos ensina que, mesmo com tarefas importantes a ser cumpridas no reino de Deus, nós precisamos separar momentos para o nosso social também. E Jesus então é convidado para aquele casamento e diz que ele foi com seus discípulos.
com seus discípulos para esse casamento. E é bom a gente lembrar a vocês algumas coisas interessantes, que o casamento daquela época, ele durava 7 dias. E a família convidava todo o vilarejo. Imagina, 7 dias, todo o vilarejo. Muita gente, né? E aí então, é bem provável que quando a gente faz uma festa, a gente se planeja, não é verdade? A gente vê mais ou menos quantas pessoas estão na festa, a gente vai ver a quantidade de refrigerante, de salgadinho, não é assim? Então eles fizeram um cálculo. Só que diz a Bíblia aqui, ó, e faltando o vinho, ou seja, teve um momento que o que eles planejaram não deu certo. Porque eles calcularam uma coisa, mas começou a notícia, ó, acabou o vinho. Eu estou dando essa introdução aqui para vocês depois entenderem tudo que eu vou compartilhar. Irmãos, acabar o vinho numa festa naquela época era uma vergonha imensa para uma família. Por quê? Porque primeiro, o pessoal ia entender que era uma família que não tinha planejamento. Segundo, convidou um número de pessoas que eles não tinham capacidade de honrá-los. E terceiro, eles não tinham condição financeira para cumprir uma promessa que eles fizeram. Porque quando você faz uma festa, você convida as pessoas, né? E aí você vai naquela expectativa, né? E no meio da festa, acaba ali, naquela época, o principal, que era o vinho. E aí, quando percebe-se que acaba o vinho, a mãe de Jesus diz para ele: não tem vinho. A tradição diz que José, nessa época, ele já estava morto. Então Jesus, como filho mais velho, porque Jesus teve outros irmãos, tá? Jesus, como homem mais velho da família, ele começou, de certa forma, a atender ali sempre a sua mãe quando ela lhe procurava. E Maria então vai até Jesus e diz a ele: olha, acabou o vinho, ou não tem vinho. Olha a resposta de Jesus para sua mãe. Ele diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olhando assim, de uma forma muito humana, olhando dentro de um contexto da nossa sociedade hoje, parece que Jesus, ele foi um pouco duro com a sua mãe. Parece que Jesus a desprezou naquele momento, porque nós sabemos, irmãos, que as palavras, com o tempo, elas vão mudando o sentido. À medida que vão passando os anos, os vocábulos, eles começam a ter um sentido diferente. Em cada cultura, uma palavra, ela pode significar uma coisa diferente da outra. E aqui não é diferente. Então, quando Jesus fala mulher, Jesus não estava desonrando sua mãe, porque esse termo de se dirigir a alguém do sexo feminino era muito comum naquela época. Tanto é que nós vamos ver várias passagens da Bíblia. O próprio Jesus, ele, ao invés de mencionar o nome das mulheres ou o que ela
fazia, ou quem ela era, ele simplesmente chama a mulher. Se você for olhar em Mateus 15, 28, quando aquela mulher cananeia se aproxima dele para pedir oração pela sua filha que estava endemoniada, depois dele ver a fé daquela mulher, ele disse: mulher, grande é a tua fé. Ou seja, ele usou o termo para enfatizar o valor que a fé daquela mulher tinha. Se nós formos ver em Lucas 13, 12, nós vamos perceber que aquela mulher que estava na sinagoga, 18 anos encurvada, cadê o Álvaro? Não está aí, né? Que estava com hernia de disco espiritual. Depois que aquela mulher vai até Jesus, antes de acontecer aquilo que Jesus ia fazer, ela busca Jesus, e depois Jesus, quando libera a palavra profética de cura, ele diz: mulher, estás livre da sua enfermidade. Você vai perceber também João 4,21, quando a mulher samaritana está no poço de Jacó, Jesus usa esse mesmo termo para dizer para a mulher: creia que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E você vai ver Jesus também com a sua própria mãe, nos últimos minutos da sua vida no Calvário, quando ele se dirige à sua mãe para pedir que ela cuide de João e que João cuide dela, ele disse: mulher, eis aí teu filho. Ou seja, Jesus não estava destratando sua mãe, muito pelo contrário, ele estava dando uma palavra de o quê? De honra, de atenção. E a gente vai ver isso na continuidade, porque aí depois disso ele diz: mulher, quem tem eu contigo? Parece que é outra palavra dura, mas ele estava querendo dizer o seguinte: olha, o que tenho eu com essa sua preocupação, olha só, com essa ansiedade e com a sua vontade. Você vai entender isso quando você vê na sua Bíblia, em Lucas 2,49, quando Jesus se perde no templo, na festa, e sua mãe e seu pai vão embora, e esquecem Jesus no templo, e depois eles percebem que o menino ficou lá, eles voltam, e quando eles chegam lá, encontram Jesus ensinando para os doutores, eles dizem: por que você veio aqui com a gente? Aí Jesus responde para eles assim: por que me procurais? Não sabeis como vem que eu trate dos negócios do meu Pai? Então Jesus, quando fala aquilo para sua mãe, ele não estava sendo áspero, sendo duro, ele estava querendo dizer para ela o seguinte: olha, e depois ele diz que vai chegar a minha hora, ele estava dizendo o seguinte: olha, fica tranquila, porque eu sei o que está acontecendo, e não é por causa da sua preocupação, da sua ansiedade, que eu vou antecipar aquilo que Deus estabeleceu para ser feito. Ele estava querendo dizer para ela o seguinte, quando ele diz: vai chegar a minha hora, ele estava dizendo o seguinte: ó, não são necessidades humanas que determinam a minha hora de me manifestar como filho de Deus. Era isso que ele estava dizendo. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que serão as nossas necessidades que vão determinar o momento e a hora e quando Deus vai agir na nossa vida. Então Jesus estava dizendo aquilo. Então quando Jesus diz aquilo para ela, ela entende.
E aí então, Jesus diz assim, vamos continuar aqui, versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra. Repita comigo, 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedra. Para a purificação dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ou seja, talhas de pedra eram vasilhas de pedra que era colocada água para o período de purificação, e também nas casas haviam também essas talhas para que as pessoas, antes de se alimentar, lavassem as mãos. As águas dessas talhas serviam também para lavar os pés dos viajantes que chegavam, e elas tomaram o sentido de quê? Que era uma espécie de jarro de pedra que servia para armazenar água para tanto a purificação religiosa. Vai guardando essas informações aí, tá, irmãos? Tanto para a purificação religiosa, porque os judeus eles se banhavam com muita frequência, porque eles tinham entendimento de que o banho era uma purificação. E também, antes das refeições, quando recebiam um hóspede, lembra dos fariseus quando disseram para Jesus que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos? Porque era um ritual religioso também. E diz que essas talhas eram de pedra, não eram de barro. E diz que cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Metretas é a medida. Então, cada uma cabia aproximadamente 40 litros. Então tinha algumas que cabiam 40 litros, outras que cabiam 80 litros. Então nós podemos assim, por alto, como era, 6, uma média de 450 litros de água. Só que elas estavam vazias. Repita comigo, elas estavam vazias. Porque o pessoal, era tanta gente, irmãos, naquela festa, que toda a água que tinha nas metretas foi o quê? Consumida. E aí continua aqui dizendo, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. A gente vê aqui a primeira ordem de Jesus. As talhas eram para quê? Para armazenar água. Então Jesus deu a primeira ordem. Ele disse o seguinte, enchei. Aí eu aprendo aqui uma coisa. Ele usa o que temos, tá? Para transformar no que precisamos. Glória a Deus. Se ele manda encher de água, não tinha água nas talhas, mas tinha água em algum lugar daquele local. E ele então pede os serviçais para encher de água. Por quê? Porque aquelas talhas eram para armazenar água. Mas do que adiantava encher as talhas de água se eles precisavam de vinho? E aí, por isso que Maria disse, farei tudo quanto ele disser. Sabe por quê? Porque às vezes Jesus vai nos mandar fazer algo que nós não vamos entender por que estamos fazendo, mas simplesmente obedeça. Veja que os trabalhadores, pelo menos a Bíblia não revela, que ninguém ficou discutindo, mas como pode
A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as fracas para confundir as fortes. Eu e você não somos talhas de pedra, nós somos vasos de barro. E aí Jesus quebra um paradigma. Por quê? Porque, irmãos, vinho não se colocava em talhas de pedra, vinho se colocava em vasos ou odres de barro. Lembra que ele não coloca vinho novo em odres velhos? Aquelas talhas, elas não foram criadas para ter vinho, foram criadas para o quê? Armazenar água. Mas Jesus quebra um paradigma. Ele primeiro manda encher de água. Entenda isso, irmãos. Antes de Jesus te dar o que você precisa, Ele vai usar aquilo que você já tem. Às vezes nós ficamos esperando coisas extraordinárias da parte de Deus, mas nós não valorizamos aquilo que nós já temos. Tem água? Vai dando glória a Deus. Não murmure porque eu só tenho água. Agradeça a Ele pela água. Porque daqui a pouco vai chegar o vinho. E aí a segunda coisa que eu aprendo aqui, que Maria, por que Maria mandou obedecê-lo? Porque Jesus falou mais uma coisa doida aqui, porque crente é tudo doido, né? Porque você vem para a igreja para adorar um Deus que você não está vendo. Você dobra o joelho para falar com Deus que você não vê. Você entrega a tua vida nas mãos de alguém que você não vê. Por isso que a Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não vemos o vento, mas nós sentimos ele e vemos o que ele faz na natureza. E aí Jesus dá uma outra ordem aparentemente absurda. Ele diz assim, ó: primeiro se cheias de água as talhas. E eles encheram, irmãos. Desobedeceram o que Jesus mandou fazer. Eles não ficaram discutindo. Eles simplesmente obedeceram. Eu já falei várias vezes aqui e vou falar de novo. O nosso alfabeto é A, B, C, D. O alfabeto de Deus é obedecer. Se eu e você queremos desfrutar de milagres na nossa vida, obedeça às palavras de Deus. Ele diz, olha, e disse, tirai agora. Que coisa de doido, né? Primeiro ele manda encher e depois ele manda tirar. Sabe por quê? Jesus ele tira para depois transformar, acrescentar e multiplicar. Lembra da viúva quando o profeta chega lá? Ele pergunta: o que você tem em casa? Eu só tenho farinha e alguns gravetos. Aí ele fala assim: ela diz, eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, comeremos
esposa do profeta: antes de você fazer um bolo para você e para o seu filho, faça para mim. Porque quem mandou ele para aquela viúva foi o próprio Deus. E o nome Elias significa o quê? Jeová é salvação. Então, quando aquela viúva estava deixando de fazer aquilo que o seu filho estava fazendo para Deus, ela estava obedecendo uma ordem de Deus. E aí o que acontece? Depois que ela faz o bolo, o que acontece com ela? Elias lhe deram uma palavra para ela. Porque, irmãos, estava havendo uma crise. Não se esqueçam que não chovia há 3 anos. Mas depois, ele disse: não vai faltar mais nada na sua casa. Em outros lugares aí, eu só poderia usar esse texto que eu citei, tomar tudo do povo. Mas meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo é dizer para você o seguinte: tem horas que Deus vai pedir para a gente tirar algumas coisas da nossa vida, porque Ele quer acrescentar outras. Ele tirou a aliança da lei para colocar a aliança da graça. Ele tirou o espírito mundano para colocar em nós o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você entende isso, irmãos? Ele tirou o carnal para colocar no espiritual. Ele tirou a pedra da morte para acrescentar a luz da vida. Então diga com carinho para quem está perto de você. Você fala assim: ó, se Deus mandar você tirar alguma coisa, só tirar. E te prepara. E o milagre virá. Então ele, depois da mais uma ordem, num contexto humano absurdo: levai ao mestre Sala. Ou seja, nas talhas tinham água. Na vasilha que eles pegaram a água para levar para o mestre Sala, tinha água. Mas o mestre Sala precisava provar o vinho. Porque naquela época, quando ia servir o vinho, o mestre de cerimônia, ele primeiro experimentava o vinho para ver se o vinho era de qualidade. Eles poderiam dizer: mas Senhor, nós vamos levar água para o mestre experimentar? Ele já sabe que água não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor, já sabe disso. Mas quando nós obedecemos a ordem de Jesus, o que não tem sabor, o que não tem cheiro, o que não tem cor, se transforma em algo saboroso, cheiroso e colorido. Eu e você só precisamos crer e obedecer. Foi por isso que Maria disse: fazei
tudo quanto ele disser. Ela estava querendo dizer, olha, ainda que ele mande vocês fazerem coisas que vocês não entendam, que dentro da lógica você não consegue imaginar, que seja algo aparentemente absurdo, faça. É isso que ela estava dizendo. Eu não sei o que Deus mandou você fazer essa semana, não sei, porque eu tenho certeza que você veio aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Eu não sei o que Deus mandou você fazer essa semana. Eu não sei se é algo que você acha que é algo absurdo, que é algo que está fora da lógica, que é algo que está fora dos seus pensamentos, mas eu quero ser profeta de Deus e dizer para você, se foi Ele que mandou, faça, porque Ele garante. Por isso que Maria disse, fazei tudo quanto ele disser. Ele manda levar parte, porque eles não levaram as talhas. Embora a Bíblia não diga explicitamente como é que eles iam carregar talhas de pedra com 80 cada talha, ou 120 litros de água. É bem provável que eles pegaram uma taça que servia vinho nos moldes antigos e levaram para ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele manda você levar parte para acrescentar ou transformar o todo. Porque o que foi transformado em vinho não foi só a água da taça. Quando eles montaram todas as talhas, a água tinha sido transformada em vinho. Porque Deus não faz nada pela metade. A Bíblia diz em Filipenses que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ainda que haja incerteza, insegurança, temores, ansiedade, creia, um pouco vai ser transformado em muito. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Levante a tua mão e exalte o nome de Jesus. E quem mandou fazer isso não foi Maria. Maria só disse, eu falei tudo quanto ele disser. Porque Maria era serva dele também. Lembra da multiplicação dos pães? Tinha um menino lá que estava com lanche do McDonald's. Não, comecei com o pão e com os peixinhos. Primeiro ele tira o lanche do garoto. Minha irmã vai tentar tirar o lanche de um jogador de frente aí. Meu Deus. Vai tirar um hambúrguer da mão da Carolina. O menino oferece, ele vai. Sabe quando alguém oferece alguma coisa para você por educação? Mas na verdade não quer tirar. E aí quando você aceita, ai meu Deus, não aconteceu nada. Por que eu fui oferecer, Jesus? O menino oferece, Jesus pega o lanche dele. E depois Jesus o quê?
manda aos discípulos sentar de 100 em 100. Até aí, não aconteceu um grande milagre, mas já aconteceu um pequeno milagre. Porque eram 12 discípulos, 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus foi partir tudo aquilo em pequenos pedaços. Eu posso imaginar, assim, voltar aqui, 100 aqui, 100 aqui, porque a Bíblia diz que era 5 mil, né? Que é isso? 5 mil, fora mulheres e crianças. Então 5 mil. Aí se você bota aqueles que são casados, ou aqueles que tinham filhos, poderia chegar a 15. O judeu tem muito filho. Aí imagina aquela multidão de 100 em 100, os discípulos na frente, 5 pães e 2 peixinhos, dividido para todos os discípulos. Discípulo olhando para Jesus. Doideira é essa, gente. A Bíblia diz que Jesus antes agradeceu. A importância de agradecer. Quando nós agradecemos um pouco, Deus nos coloca no mundo. Aleluia! E aí Jesus olha e agradece a Deus. Depois Jesus fala: agora vai. Ei, será que eu ia? Será que eu ia? 5 mil fora, mulher e criança. Aí eu vou tomar uma surra aqui. Vai acabar o pão. Vai acabar o peixe. Essa turma aqui revoltada, como é que vai ser? Mas eles obedeceram. O milagre acontece quando nós obedecemos. Eu posso imaginar, irmãos. Olha só que coisa linda. O discípulo chegou na primeira pessoa, pão e peixe. Pegou para a mão. Continuava batendo pão e peixe. Na segunda pessoa, pão e peixe. Na terceira, pão e peixe. Acabou a primeira fileira, pão e peixe. Não acabou. Segunda fileira, pão e peixe. Terceira fileira, pão e peixe. 100 pessoas já recebeu pão e peixe. Não acabou o pão e peixe. 200 pessoas, 300 mil pão e peixe. Sabe por quê? Quando nós obedecemos a ordem de Jesus e vamos adiante, irmãos, Ele realiza o milagre na nossa vida. E quando eles voltam, Jesus agora reúne, ainda sobraram 12 cestos de pães e peixe. Eram quantos discípulos? Fala para o teu irmão, ó, fica tranquilo, que não vai faltar para você. Simplesmente obedeça. Aleluia! Eles distribuíram 5 pães e 2 peixinhos para quase 15 mil pessoas. E cada um voltou com cestos cheios. Porque quando Deus manda, Ele garante. Deus garante. E aí nós vamos entender aqui algumas lições. Por que Jesus Ele manda encher de água, depois manda tirar a água, e depois manda levar parte da água, e aqui aquela água se transforma em vinho. A primeira lição que eu vejo aqui, o que eu disse no início? Eu falei que aquela família, aquele casal, estava envergonhado, porque tinha acabado o vinho. Quando Jesus nos manda fazer alguma coisa e nós obedecemos, Ele tira a vergonha e concede honra.
Você quer ser honrado por Jesus? Obedeça a Ele. Quando Jesus nos ordena fazer algo, Ele pega os nossos planos falhos e transforma em propósito divino. Ah, você não entendeu? Eu vou aqui. Glória a Deus. Quando nós obedecemos o que Jesus manda, Ele transforma nossos planos falhos em propósito divino. É muito lindo isso, queridos. Quando nós obedecemos o que Jesus nos manda fazer, lembrando que é um dos mandamentos mais lindos. Jesus, antes de realizar o milagre que precisamos, Ele cumpre o propósito pelo qual existimos. Por isso que eu disse, a talha era para quê? Para botar água. Mas o propósito não era servir água, o propósito era servir vinho. Então não importa se a talha é de pedra e se ela foi construída para colocar água, mas se Deus tem um propósito para mim e para a tua vida, Ele transforma o motivo pelo qual alguma coisa foi criada para cumprir um propósito na minha e na tua vida. Eu disse no início que Ele o quê? Pegou a antiga aliança e revelou a nova. Por quê? Porque a lei mata, o Espírito vivifica. A lei condena, o Espírito salva. A lei aponta, a graça justifica. E por último, eu estou terminando. Ele enche o que está vazio, transforma seu conteúdo e alegra aqueles que esperam. Ele encheu as talhas que estavam vazias. Ele transformou água em vinho e alegrou aqueles que esperavam, e o nome dele foi glorificado. Deixa eu dizer alguma coisa para você nessa noite. Se você entrou vazio aqui hoje, você vai sair cheio. Se você entrou com a tua fé sem cheiro, sem sabor, sem cor, ela vai ser renovada. Se você entrou numa expectativa, fica tranquilo. Ele vai realizar aquilo que ele prometeu. Amém. E ela disse: farei tudo quanto ele disser. Para aquela época, para aquele momento, era encher de água as talhas, era tirar uma porção e era levar para o mestre Sala. Mas também para aquela época e para a nossa geração, Jesus deixou também algumas ordenanças. Ele inicia seu ministério dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, a igreja não tem noção de como está próximo o reino de Deus, como está próximo o arrebatamento da igreja, mais próximo do que nunca. As profecias estão se cumprindo diante de nós, se descortinando na nossa frente, e muitas pessoas estão distraídas, assim como Mateus 24 diz: está como nos dias de Noé, casaram-se, davam-se em casamento.
até que viu o rio. Para quem não sabe, Israel já está preparando tudo para a reconstrução do último templo. Os móveis, as peças, já construíram já o castiçal, não sei quantos quilos de ouro, já está pronto. Os móveis já está sendo reconstruído. Os descendentes de Levi estão voltando para Israel. Eles já começaram a ensaiar a retomada do sacrifício que eles não fazem desde quando o templo antigo foi destruído. Eles já mandaram para ver as ovelhas vermelhas do Texas, que é o que diz em número 19, se eu não me engano, porque antes de erguer o templo tem que ver a purificação, e a purificação é com o sangue de uma ovelha vermelha. Está tudo pronto, só falta ele dar ordem. Outra coisa que Jesus disse também, e que Maria mandou a gente obedecer, ele disse: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não há vida cristã sem renúncia. Não há vida cristã sem cruz. Quando eu falo cruz, eu estou falando de peso. Cruz é compromisso. Ele disse também: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu lembro de um muito antigo da harpa: alma cansada, não desespere, espera em Deus. E ele disse também, para encerrar agora, definitivamente, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu sempre digo, irmãos, crente que não tem desejo de ganhar almas tem que repensar a sua salvação, porque nós precisamos carregar essa chama de ganhar almas, porque o tempo está próximo. Muitas pessoas estão indo para o inferno, morrendo indo para o inferno, e às vezes nós não temos falado para essas pessoas do amor de Jesus. Então, você quer cumprir o mandamento de Maria? Faça tudo que Jesus disser. Porque ela, como serva, ela também fez tudo que Jesus disse. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. O ministério de louvor. Queria que você botasse a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, a palavra foi pregada nessa noite. Eu não tenho poder de convencimento, porque é teu Espírito que convence de pecado, de justiça e de juízo. Oh meu Deus, essa noite que teu Espírito Santo possa falar melhor ao coração de cada pessoa que entrou por essas portas, Deus. Não permita, Senhor, que pessoas que entraram aqui, que estão fora da comunhão, retornem da mesma forma. Se é que tem alguém aqui nessa noite que ainda não teve o privilégio de confessar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, fala esse coração nessa noite, Pai, porque é tempo de salvação. Como disse o mestre Sala daquela festa, se olha, todos quando vão dar uma festa, colocam o melhor vinho no início e no final serve o pior vinho.
vocês reservaram o melhor para o final. Ajuda a tua igreja a entender isso. Que nós estamos no tempo de desfrutar do melhor de Deus. Nós precisamos crer e obedecer. Deus, desperta o teu povo, desperta aqueles que estão afastados, abre os olhos daqueles que não conseguem enxergar espiritualmente os acontecimentos, dá discernimento, Pai. Ó Senhor, faça isso nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.
esse culto sem antes fazer duas perguntas aqui. Primeiro, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero dizer para você uma coisa: não volte para casa sem tomar essa decisão hoje. Hoje é o dia que Deus escolheu para que você assuma um compromisso com Ele. Então, se tem alguém aqui nessa condição, pastor, eu já fui várias vezes na igreja, mas eu nunca me decidi. Mas hoje eu quero tomar essa decisão. Não estou convidando você para mudar de religião, porque Jesus não é religião. O Evangelho não é religião, não, pastor, não. O Evangelho é viver segundo a ética do reino de Deus. É o Evangelho. Se alguém aqui nessa noite quer entregar sua vida a Jesus, dê um sinal com a sua mão, a gente vai orar por você. Vou para a segunda pergunta agora. E normalmente tem um número maior de pessoas. Se tem alguém aqui nessa noite que já esteve na comunhão, mas se frustrou com alguma coisa, se frustrou com o sistema, se frustrou com pessoas, eu quero dizer para você: Jesus nunca vai nos frustrar. Então, se você está sem igreja, está afastado da comunhão, quer voltar hoje para Jesus, dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui, uma dessas duas condições? Mas eu quero dizer, uma pessoa que realmente está fora da comunhão. Ah, pastor, estou visitando várias igrejas, mas não decidi ainda. Eu não estou falando para você ficar nessa igreja. Você pode decidir voltar para Jesus hoje e congregar com a igreja perto da sua casa. Porque eu não defendo placa de igreja. Defendo a mensagem do Evangelho. Se você decidir voltar para Jesus aqui, pastor, mas tem uma igreja mais próxima da minha casa, vai lá, serve-se lá, numa igreja que prega a palavra, que tem compromisso com Deus, vai lá, não tem essa preocupação de ter que ficar na igreja, que eu sou pastor, não. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje? Não deixe para amanhã, irmãos. Nossa vida é um ponto ligeiro. Quem está aqui hoje não sabe se nós estaremos amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E hoje é o dia que Deus escolheu. Estou insistindo aqui. Tem alguém? Eu sei que é difícil. Eu nasci no Evangelho e fiquei afastado durante 15 anos. Porque um dia eu me frustrei. Não com Jesus. Eu era muito adolescente, não entendia as coisas. E eu retardei muitas coisas na minha vida. Mas no dia que eu decidi ouvir a voz de Deus, obedecer, a minha vida deu uma virada. Não deu de 360 graus, senão eu voltaria com o mesmo ponto. Mas deu uma virada de 180 graus. É esse que Deus quer fazer na sua vida. Mas é necessário você dar o primeiro passo. Não tem ninguém, Deus abençoe sua vida. Volta para as vezes, que Deus te dê outras oportunidades em nome de Jesus.